Êxodo, capítulo de número 8, verso de número 25 e 28. Então chamou o faraó Moisés e Arão e disse: ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Verso 28. Então disse Faraó: deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe. Orai também por mim. Capítulo de número 10, verso de número 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirva ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Verso 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Amém. Queridos irmãos, de uma maneira bastante prática e rápida, neste culto memorável que é o culto de Santa Ceia, me veio ao coração na tarde de hoje falar aos irmãos sobre estas propostas, enquanto Deus está derramando as pragas sobre o Egito. Faraó está tentando barganhar com Moisés para que Israel não obedecesse ao Senhor integralmente. Para isso, ele faz 4 propostas terríveis, e os versículos que a gente leu, e nós vamos analisar um por um deles, de uma forma bastante prática e rápida. Não vamos ter condições de entrar no mérito de todo o processo do que chegou até aqui. A ida do povo ao Egito, as pragas que estão descendo, e também a forma como Israel está sofrendo na mão dos egípcios. Aqui nesse episódio, eles já estão escravos, e Deus resolve enviar a Faraó Moisés para tirar de lá o seu povo. Acontece que quando isso acontece, as pragas estão sendo derramadas no Egito, e o Faraó resolve fazer algumas propostas, resolve contrapor ao pedido de Moisés. Qual é o pedido? Deus me mandou aqui e pediu: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Acontece que nós estamos falando de alguns milhões de pessoas. A Bíblia mesmo define que são 3 milhões de almas, 3 milhões de almas aproximadamente. 3 milhões de pessoas que atuam como escravos, desde os velhos até as crianças. São eles que estão construindo o Egito, são eles que estão fazendo estradas no Egito, são eles que estão servindo na casa dos egípcios, os empregados, as empregadas, são eles que fazem o serviço para os egípcios, especificamente os serviços mais pesados. 3 milhões de pessoas, a gente fala de 20 Toledo aproximadamente. 3 milhões de pessoas, a gente fala de uma Curitiba e meia aproximadamente. Então imagine os senhores a quantidade de gente, a multidão de pessoas que servem como escravos. Isso para os egípcios é uma tranquilidade, porque não eram só escravos, eles eram também, a eles eram impostos a peso de muito rigor a questão de serem escravos. Então eles viviam debaixo de muita pressão e também de atitudes por parte dos líderes dos egípcios, para que a violência fosse imperada também. Então esses não eram só escravos. Maridos viam as esposas sendo espancadas, filhos espancados, à medida em que não suportavam o peso do trabalho. E imagine que naquele tempo se trabalhava apenas com pedras, nem tijolos existiam. Então tudo era muito difícil, tudo era muito complicado para aquele povo. Ao ponto de Deus olhar lá de cima, a expressão de Deus é essa: tenho visto a aflição do meu povo, ouvi o clamor do meu povo e desci para socorrê-lo. Então esta foi a expressão de Deus. E quando ele desce, ele vai usar Moisés.
Só que quando Moisés chega para fazer um pedido a Faraó, o Faraó resolve fazer algumas propostas. Quais foram elas? 8:25 de Êxodo, capítulo 8, verso 25, ele faz a primeira proposta. Então chamou o Faraó Moisés e Arão, que era irmão de Moisés, e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. O que significava essa proposta? Você não precisa de igreja, você não precisa sair do mundo, ou seja, você pode sacrificar a Deus aqui mesmo no Egito. É como se Faraó estivesse dizendo: adore o Deus de vocês, mas aqui mesmo no Egito. Sirva a Deus do jeito que vocês querem, e bem entende, mas aqui no Egito. Participe dos prazeres do Egito, mas sirva a Deus, mas continue no Egito, continue pecando. Ou seja, seja crente, mas continue adulterando. Seja crente, continue roubando. Seja crente, continue mentindo. Seja crente, continue errando. Seja cristão, mas não deixe a bebida, não deixe noitadas, não deixe uma vida paralela. Era isso que Faraó estava propondo. Seja cristão, mas continua com o mesmo sistema do mundo. Seja cristão, mas continue no Egito. Diante desta fala, Faraó vai ouvir um sonoro não no verso de número 26. Então Moisés disse: não, não, não. Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Então Moisés está se defendendo e dizendo: até hoje nós não pudemos fazer isso, vocês não nos autorizaram. Todas as vezes que a gente quis fazer isso, vocês não permitiram. Por que que agora vão permitir? Corremos um risco de iniciar esse processo e os próprios egípcios nos apedrejarem. Não, a proposta não é sacrificar nesta terra. Então, essa primeira proposta de Faraó já recebe um não, porque a mensagem de Moisés para ele é esta: sairemos do Egito sim. É necessário que cortemos toda e qualquer ligação, todo e qualquer comprometimento com o Egito. Deus vem esta noite nesta casa para nos orientar, baseado nessa história, para dizer que não tem como a gente viver parceiro do Egito, aqui uma representação do mundo. Nós precisamos tomar uma decisão: ou a gente é crente de verdade, ou é melhor a gente desistir, porque se queremos chegar como alvo ter o céu, nós precisamos entender que Deus não tem comunhão com o inimigo das nossas almas. Se o mundo faz nós as propostas para a gente ter uma vida cristã apenas social, esta noite a voz de Deus ecoa nesta casa para dizer: não, você precisa romper com o Egito, tem que sair do mundo, representa o mundo, o Egito aqui. Você precisa sacrificar a Deus aonde é necessário sacrificar. Essa é uma proposta que o inimigo ultimamente tem feito de muito valor para muitas pessoas. Continue com o vício da pornografia, continue com a bebida, continue mentindo, continue errando, mas ninguém vai se incomodar. As coisas mudou, as coisas hoje é diferente, o mundo se modernizou, a igreja modernizou, até modernizou, e que bom que muita coisa aconteceu, mas a palavra continua a mesma, Deus é o mesmo, e o pecado continua sendo pecado. E se a gente quiser ir morar no céu com Jesus, existem normas, regras, e a gente precisa obedecê-la. É duro, mas eu preciso falar. É culto de Santa Ceia. No verso de número 28, é a segunda proposta que ele faz. Disse Faraó: deixar-vos ir,
para que sacrifiqueis ao Senhor no deserto. Somente que indo, não vades muito longe. Faraó, sentindo que não tinha sucesso na sua primeira proposta e que estava difícil segurar a Israel, ele faz uma segunda proposta: vou deixar vocês irem, só não vai muito longe, fique perto do Egito, fique perto dos meus olhos, aonde a minha mão alcança. Vamos entender algo à luz da Bíblia, que está escrita em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e verso 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver. Vou repetir isso. Volta ali, por favor, Wesley. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então esta proposta de ir um pouco, mas não se afastar muito, ou seja, Satanás estava dizendo: não vai muito longe na santificação, não vai muito longe na oração, não vai muito longe no conhecimento, não vai muito longe no evangelismo, não vai muito longe nos milagres, nas maravilhas. Você não precisa disso tudo, tem quem faz. Você pode simplesmente continuar indo lá, mas não muito longe, não se envolvendo muito. Vai, mas retorne quando precisar. Essa era a visão que Faraó tinha. Vocês vão, mas fiquem ao alcance dos meus olhos, ao alcance da minha mão. Esta proposta também tem feito muita gente se enfraquecer na sua fé, porque ele entende, até por conta desta situação que envolve toda a rede social hoje e as suas falas, e que coisa terrível que vira, como que hoje a rede social, como que comer um peixe. Você precisa tirar os espinhos para conseguir comer a carne, para não ter maiores problemas. Mas por conta de todas as informações que vêm, e por não darmos ouvido à voz verdadeira de Deus e a sua palavra, tem muita gente que interrompeu o seu processo de santificação, que interrompeu o seu processo de oração, que deixou de conhecer a Deus, que não se envolve mais no evangelismo e que não vê maravilhas e milagres, porque foi, mas não foi muito longe. Nesta noite eu te convido a aprofundar nas coisas de Deus. Se você quiser ver os céus abertos sobre a sua casa, sua família, seu casamento, sua empresa, a igreja que você congrega, o departamento que você lidera ou se envolve, você precisa mergulhar nas águas profundas de Deus. Oh, bendito é o poderoso nome do Senhor. Não vá muito longe, fique ao alcance. No capítulo de número 10, ele faz a terceira proposta. Verso de número 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirva ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Olha a terceira proposta de Faraó para Moisés. É uma proposta extremamente astuta. Percebendo que não poderia segurar mais este povo, ele tenta segurar as crianças, os filhos, os homens. Aleluia. A gente precisa ter um cuidado para falar muita coisa, né? Mas uma das coisas que eu observo nos últimos tempos é o esforço do inimigo das nossas almas no meio de nós, tentando desmasculinizar os homens. Que tristeza, que lástima.
Há uma minoria barulhenta, gritante, que grita aos quatro cantos dessa nação, escandalosas, de pessoas que nasceram homens, biologicamente homens, mas o diabo entra na vida delas, e há quem diga que isso é um distúrbio, que isso... Não há distúrbio, isso é demônios, que entram na vida destas pessoas, e algumas até pequenas crianças, porque os filhos são santificados pelos pais, e a gente fala, orienta, mas parece que entra por um ouvido, sai pelo outro. E alguns moços, alguns homens casados, vendo essas porcarias hoje que a televisão e a internet oferecem, simplesmente estão entrando por esse caminho para vender a ideia de que você precisa se aceitar do jeito que você se sente bem. A Bíblia nos orienta que o homem que entra por esse caminho, ele já recebeu no seu corpo a sua sentença, é a orientação da Bíblia. Na Bíblia também condena isso, chamando de pecado e dizendo que é maldito o homem que deitar com outro homem. Mas infelizmente hoje isso está se tornando uma miséria, principalmente na nossa nação, onde a gente se assusta por ver, olha, essa semana... Por informação eu digo isso, não que eu fique atrás dessas informações, mas como elas estão o tempo todo, essa semana, antes de ontem, me parece que ontem, um show com uma artista que é muito assediada por esse grupo de gente, fazendo com que o estado do Rio de Janeiro virasse uma capital desse grupo de gente. Um povo barulhento, escandaloso, que não respeita a família, que não respeita ninguém, que não respeita a lei, que não respeita a ordem, que não respeita a polícia, que não respeita absolutamente nada. Isso em alguns lugares está infiltrando até nos nossos meios, nas igrejas, e a orientação de Deus através dessa palavra foi essa. Qual era a proposta de Faraó? Aqui uma representação de Satanás. Deixa os homens irem, ou seja, permita então que os homens eles tenham liberdade, que os homens eles tenham condição de viver como eles quiserem. Olha, Deus esta noite nos coloca dentro dessa estrutura, nesse ambiente de culto, para fazer um apelo, e eu quero como pastor gritar que Deus salva os nossos filhos desta escravidão. Que Deus salva os nossos filhos dessa escravidão. É necessário que a gente tome algumas atitudes, e uma delas, principalmente, um sonoro não a Satanás. Teu filho nasceu homem, vai ser homem. Tua filha nasceu mulher, vai ser mulher. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não sei por que razão estou dizendo isto aqui, mas como vivo na dependência de Deus e na sua orientação, quero acreditar que estou sendo um profeta de Deus aqui esta noite. Não aceite como normalidade. Você pode não gostar do que eu estou falando, pode não gostar, e eu até vou respeitar a sua decisão. Mas eu não posso deitar e dormir levando para casa a mensagem que recebi. Você não pode aceitar com naturalidade, com normalidade. Não é normal. É o Faraó, é o Satanás, é o inimigo das almas tentando desmasculinizar os homens, tirá-los e fazer viver essa miséria. Olha que situação, que vergonha. Mas Deus esta noite desce nesse lugar para te socorrer e ajudar você e a sua casa. Diga não a Faraó. Por isso, é importante acompanhar os passos do seu filho. Satanás tem interesse, especificamente nos homens. Por quê? Porque à luz da Bíblia, os homens casados serão sacerdotes da sua casa. Os homens casados serão o centro da bênção de Deus na sua casa. Então ele tem interesse. Então tome cuidado com aquilo que os seus filhos vierem a ver. Cuidado com a internet, com os filmes impróprios. Procure saber na escola o que é que estão ensinando aos seus filhos. Procure saber quem são os amigos do seu filho. Quem são as crianças que às vezes propostas do dia a dia para se tornar os melhores amigos do seu filho.
Procure saber. Procure acompanhar. Você tem responsabilidade com os seus filhos. Salva o seu filho dessa escravidão. Um sonoro não a Satanás. No verso de número 24, uma outra proposta é a quarta que ele vai fazer. Então o faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Na primeira proposta, ele pede para o povo sacrificar no Egito, ou seja, você não precisa se envolver no dia a dia da igreja, você pode ter a igreja como uma parte social apenas. A segunda proposta, não vá longe, não se envolva. A terceira proposta, deixe os seus filhos, liberte os filhos dessa suposta escravidão, deixa os seus filhos seguirem a sua vida. A quarta proposta, deixe os seus bens aqui no Egito. Faraó, que representa Satanás, e a Bíblia nos orienta que onde está o tesouro, ali está também o coração. Nessa proposta ele está dizendo: ok, vocês vão, mas deixem aqui os seus pertences, deixem aqui os seus bens. Veja se Provérbios 3, 9 e 10, vamos ter uma referência que nos ajude. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. A proposta de Deus para o crente é que, dentro das suas limitações, aquilo que ele tem, pouco ou muito, seja ofertado ao Senhor como honra. Não estou falando de doação, eu estou falando de consagrar isto ao Senhor. Essa proposta de Faraó para Moisés é fazer com que eles indo saíssem extremamente mais pobres do que eles chegaram ou do que eles viviam no Egito, mas que também, mantendo os seus bens no Egito, eles tivessem no coração o desejo de voltar. Mas também vai receber um sonoro não de Moisés. Não, Moisés, não. Tudo que a gente tem, veja o verso de número 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. Aleluia. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos o que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Olha a proposta de Moisés. Não, a gente tem um caminho longo para percorrer, e a gente não sabe ao longo dessa caminhada quando é que vamos precisar desses recursos para oferecer e sacrificar ao Senhor. Precisamos disso. Perceba que na proposta que Faraó faz, e a última que ele faz, ele pede para que fique ovelhas e o gado. Se biblicamente você ler, e eu me lembro que falei aqui uma ocasião sobre Jó, quando Satanás, orientado por Deus, toca na vida de Jó, a primeira coisa que ele ataca é o gado, os bois e vacas. Aqui,
o que o faraó quer é ovelhas e gado. Por quê? Porque era esse o instrumento pelo qual o povo do Antigo Testamento sacrificava a Deus. Qual é a proposta do inimigo? Se você não tiver o que ofertar, você não vai ter culto. Se você não tiver o que ofertar, você não vai ter o que sacrificar. Se você não tiver o que ofertar, você não precisa mais cultuar. Essa é a proposta do inimigo das nossas almas, que você não tenha com que sacrificar ao Senhor teu Deus. Ele ouve um sonoro não, porque a mensagem de Moisés é essa: não, nós iremos sacrificando de tempo em tempo, e nenhuma unha vai ficar aqui, porque tudo que Deus nos deu é consagrado para o serviço do Senhor. Então a tua empresa, teu salário, tua renda, teus negócios, o sucesso que você tem, os pertences que você tem, Satanás não tem autoridade sobre isso. Isso pertence a um servo de Deus, então foi consagrado para o serviço do Senhor. Qual é a intenção de Satanás? Eu quero a sua casa. É por isso que pessoas, mesmo servindo ao Senhor, ainda não tendo aquela totalidade de libertação, procuram as igrejas porque ouve vozes, vê vultos, lugares onde as pessoas não têm paz para dormir. Alguns acham que mudando de residência, mudando de rua, de bairro, de cidade, resolve esse problema, mas é porque ele serve a Deus aparentemente, mas os seus pertences pertencem ao inimigo das nossas almas. Deus hoje nos chama a responsabilidade diante da mesa da Santa Ceia, para dizer: tudo que é teu pertence ao Senhor. Você, tua família, teus filhos, teus pertences, tudo isso pertence a Deus. Salmo 103, verso 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Essa é a contraproposta da proposta de Faraó. Vão, mas fiquem os pertences. Vem Moisés e nos ensina uma linda lição. Não, aqui não fica uma unha. Tudo que a gente tem é consagrado para o serviço do Senhor. Tudo que a gente tem é para adorar Ele, glorificar a Ele, bendizer a Ele e servir a Ele. Nessas propostas que faz Faraó a Moisés, tem um único objetivo: fazer com que este povo que era escravo e lhe servia, continuariam servindo, porque ficaria um laço. A proposta de Deus para nós esta noite é esta: rompa o laço. Rompa o laço. Deixa eu traduzir isso numa linguagem mais popular. Corte o cordão umbilical. Você não precisa de nada do mundo para servir a Deus. Você está livre para servir ao Senhor com alegria. Você não precisa de copiar absolutamente nada, de trazer absolutamente nada, porque tudo que Ele lhe oferece é melhor do que estar onde estava. É que alguns acostumou tanto com a proposta de escravidão, e este povo passou por esse processo ao ponto de dizer: era melhor nós sermos escravos e comer pepino e cebola
do que agora está caminhando nesse deserto. Vem Deus e manda maná, vem Deus e manda uma nuvem, vem Deus e manda uma tocha de fogo, vem Deus e manda codornizes. Quando não tem água, a rocha jorra água. É a proposta de Deus para a tua vida. Você não precisa dos pepinos e da cebola que o Egito, como escravo, te fazer de escravo, porque Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Se precisar água, a rocha jorra. Se tiver sol, tem uma nuvem. Se tiver escuro, tem uma tocha. Se tiver fome, tem maná. E se precisar carne, tem codornizes. Deus não te projetou para morrer no deserto, não. Deus te projetou entrar em Canaã e tomar a vitória que Ele garantiu para a sua vida. Que Deus te abençoe. Não aceite proposta alguma vinda por parte do inimigo das nossas almas. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Eu acredito que 1 minuto é suficiente. Eu gostaria que você fizesse uma consulta ao seu coração. Nós vamos cercar a mesa do Senhor esta noite. E ao cercar a mesa do Senhor, nós temos uma proposta divina. E a proposta divina é essa: aquele que bebe e come indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Mas aquele que come e bebe do meu sangue terá vida. É Deus nos chamando à responsabilidade esta noite, chamando a responsabilidade para não deixar a gente com um pé no Egito e um pé na igreja, com um pé no mundo e um pé na igreja. E eu gostaria de, nesta palavra de reflexão, dar uma oportunidade a uma pessoa que está neste ambiente e a voz que eu ouço do Espírito Santo aos meus ouvidos, que já experimentou a fé, que já viveu, já teve a experiência de aceitar a Jesus, mas você não compreendeu o que era desvincular do mundo. Pelo contrário, você continuou vinculada ao mundo. E hoje a sua vida não caminha, a sua vida não anda. E por vezes você até já achou que era a vida cristã. Depois que aceitei a Jesus, ou depois que servir a Jesus, a minha vida não vai, não vem, não anda. Não é porque você aceitou Jesus, é porque você não desvinculou. E a proposta de Jesus é de fazê-lo prosperar no seu relacionamento, na sua casa, na sua vida financeira. E enquanto você está fazendo uma reflexão, eu quero dar uma oportunidade a uma pessoa esta noite, que entrou dentro dessa casa e o seu sentimento, o seu pensamento foi esse: é a última vez que eu entro dentro de uma igreja, porque não suporto mais a vida que levo. Deus te achou, Deus te encontrou, e porque te viu, te conduziu até aqui. Eu quero te dar uma oportunidade para que você caminhe até aqui. Eu quero orar por você esta noite. Ouça a voz de Deus dizendo: filho, volta para casa. Filha, volta para casa. Filho meu, dá-me o teu coração. Uma entrega total, para que você não viva com um pé lá fora e um pé aqui dentro. Hoje Ele está te convidando. Eu peço à igreja estar em pé, por gentileza, para a gente orar. Mas eu quero te dar esta oportunidade. Enquanto a gente reflete no que a gente ouviu de louvores e da palavra, Deus está te dando uma oportunidade para você correr aos pés de Jesus esta noite. Se você estiver na galeria, desça. Eu preciso orar por você esta noite. Se você estiver aqui nesse templo, venha. Jesus está te chamando para um concerto esta noite.
para uma proposta, para um projeto, para uma decisão que pode mudar a sua vida por completo, uma decisão que pode mudar a sua vida totalmente. Aleluia. Uma tão preciosa alma está aos pés de Jesus esta noite. E como eu creio que Deus não fala para ausentes, mas para os presentes, eu quero convidar a segunda pessoa. Porque se os senhores entenderem que a voz de Deus ecoou nesse ambiente esta noite, há uma segunda pessoa entre nós. E você precisa sair do seu lugar e caminhar até aqui. Ouça a voz de Deus dizendo: filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Aonde você está? E você deva ser também uma alma muito preciosa, porque eu ouço a voz dele aos meus ouvidos dizendo: convide mais uma vez. Convide mais uma vez. Convide mais uma vez. E eu quero te dar esta oportunidade esta noite, para você correr aos pés de Jesus, fazendo o seu concerto com Ele. Eu quero que você saia do seu lugar e caminhe, como que se lançando os braços dele, escapando-te por tua vida. Se a igreja der glórias a Deus e clamar pelo sangue de Jesus, verá milagres esta noite aqui. Aleluia. Mais uma preciosa alma que chega até aqui. A igreja já deveria estar alegre, feliz, regozijando. Aleluia. Eu fui extremamente fiel ao que ouvi de Deus aqui esta noite. Não acrescentei uma palavra e não tirei uma só palavra. Fui extremamente fiel ao que ouvi de Deus aqui esta noite. E vou convidar pela última vez. Diversas pessoas estão aqui à frente, mas eu quero convidar pela última vez, porque ele fala aos seus ouvidos. Se você ouviu a voz dele, não endureça o seu coração, escapa-te por tua vida. Corra aos pés de Jesus esta noite, porque Ele está te tirando do Egito para te fazer entrar em Canaã. Aleluia, pode dar glórias a Deus, porque mais uma preciosa alma caminha até a frente. E se os crentes pentecostais ainda estão aqui dentro, podem dar glórias a Deus por isso. Urabacai. Oribiandarabachandarabakai tequeremanturabagai. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu projeto era ter parado há 7 minutos atrás para a celebração da ceia. Mas acredite os senhores, eu ouço a voz do Espírito Santo ao meu ouvido falando: convide mais uma vez. Convide mais uma vez. E eu gostaria de te convidar. Eu gostaria de te oportunizar. Se esta noite você deseja correr aos pés de Jesus, a oportunidade está aberta. E você deva ser muito especial para Ele, porque Ele está interrompendo o projeto do culto para te receber aqui. 10 segundos para você caminhar até aqui, se assim você desejar. E nós estaremos orando. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Levante a sua mão para cá, você que está aí nos bancos, aí na galeria, estenda as suas mãos para cá. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, poder entrar nesse ambiente de culto hoje, e poder vir ouvir a Tua voz. Querido Pai, desde a abertura desse culto era notório que a Tua glória tomava conta desse ambiente. Mais uma vez a gente lhe agradece, porque somos orientados pela palavra, somos guiados pela palavra, dirigidos pela palavra,
E mais uma vez te glorificamos, porque a tua palavra faz esse efeito. Olha para estas vidas que estão aqui à frente, dando um passo tão importante de fé. Eles estão num grito de liberdade, gritando na alma: socorre-me, ó Deus, socorre-me, ó Deus. E eu peço, Pai, escreva o nome deles no livro da vida, perdoa todos os pecados e entra com providência. Coloque ao lado deles pessoas que lhe auxiliem, orientem e discipulam. É o pedido que faz a minha alma, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém.